Salve, salve, gente boa! Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou Francisco Ferreira. Este é uma amostra grátis. Turismo, lazer e cultura. Pessoal, o papel é o seguinte. Eu estava pensando assim. A gente sempre faz escolhas, né? E as nossas escolhas, né? Determina que tipo de experiência que a gente vai viver. Estou falando do turismo, do lazer e da cultura, beleza? E aí nesse bolo tem a tecnologia. Tecnologia que hoje tudo já era, já foi. É tudo muito rápido, é muito bom. Mas também tem essa parada, tudo muito ligeiro. Se você vai viajar, você escolhe um destino, rapidinho você levanta onde você quer se hospedar, tipo de transporte, você levanta, é tudo muito rápido. E aí me veio uma outra reflexão que é essa questão de ser tudo muito rápido, tudo na muita mão, tecnologia e tal. A cultura a gente consome ou a cultura a gente vivencia? Em cima dessa questão, eu falei assim, bom, mas como é que funciona essa coisa da vivência? Se se consome ou se vive? Aí eu parti para outra ideia que é se consome é o consumidor. Do outro lado do consumidor, eu pensei em ter um investidor. Então na cultura, a gente tem consumidor e investidor. Aí eu tive a seguinte iniciativa. Fiz uma enquete aqui pelo canal e a pergunta era a seguinte. O governo federal e os governos estaduais e municipais, eles deveriam investir mais na cultura? Sim ou não? Foi uma enquete. Foi aberta e tal. Uma série de pessoas se manifestaram. E o que me chamou a atenção foi que nessa manifestação era só sim ou não, mas teve vários comentários. Eu aproveitei esses comentários e fiz uma reflexão em cima deles. Vou trazer 3 comentários, porque desses comentários foi que surgiu a ideia de fazer esse conteúdo falando sobre cultura, consumo, investidor. Beleza? Então o primeiro que eu separei 3, foram vários, mas para a gente sintetizar, separei do Pedroso. Pedroso diz o seguinte: evidente que sim, se refere à pergunta. Acho que essa enquete vai ser 100-0 e dá risada. Não acredito que alguém que seja contra esse tipo de investimento tão primordial. A cultura ajuda as pessoas no processo de alfabetização. Ser alfabetizado não é só saber ler e escrever, é fundamental saber interpretar, inclusive nas entrelinhas e na abstração. A cultura, que vem das artes plásticas, dos textos e livros, crônicas e poesias, das cenas de filme, da letra de uma música, é fundamental na vida das pessoas quando elas têm contato e absorvem. Esse primeiro comentário já me despertou porque ele disse o seguinte. Primeiro que ele fala do investimento como alguém pode ser contrário ao investimento. E aí eu refleti sobre isso, quer dizer assim, ele está falando de investimento de quê? Do governo, que é a pergunta. Governo federal, estadual, municipal. E aí vem outro lado do consumo, do consumidor. Aí me veio essa coisa na cabeça. Mas o que chamou, destaco também aqui, que ele fala muito legal da coisa da interpretação. Que a cultura possibilita essa alfabetização, não do letramento, mas da sacação, né? Do se ligar. Isso foi muito legal dele colocar. E colocar também nessa coisa sabe assim, como é que ele fala? Que tipo de investimento seria primordial, que esse investimento é primordial. Isso foi muito legal. Outro comentário que eu separei foi da Lilian,
a Lília diz o seguinte: saliento que não é só investir com editais, apenas um dos muitos instrumentos que se pode ter, mas fomentar políticas públicas voltadas para a cultura em sua produção, distribuição, consumo e preservação dos bens culturais produzidos e fazendo circular em sua pluralidade de forma e conteúdo por todo o território nacional. Não é um favor aos artistas dados pelo Estado. Ela coloca entre aspas, não é um favor, ou seja, não é um favor que o governo faz. É visceralmente política pública para a emancipação e conceitualização de que tipo de nação somos, espartana ou ateniense. Aí, ela tem uma coisa legal que ela diz nos editais. Então ela se refere diretamente à política pública que os governos desenvolvem ou deveriam desenvolver. Então ela diz que não é só você contemplar o cara, tem que contemplar na esfera toda, ou seja, na distribuição, na fruição. Você faz aqui, termina aqui e acabou, ninguém mais vê. Então é mais, ela questiona uma coisa, que a política pública não fique só na coisa dar o dinheiro para o cara produzir. E aí o acesso à distribuição fica mais restrito. Isso eu acho foi importante, essa colocação que eu trouxe para a gente pensar nisso. Mas ela termina dizendo que tipo de nação somos, espartana ou ateniense. Só para esclarecer, Espartana e Atenas representam dois modelos opostos de polis gregas. Enquanto a espartana enfatiza a disciplina militar e a obediência, Atenas valoriza a democracia, a cultura e a participação cidadã. A sociedade espartana era rígida e hierárquica, com foco na disciplina militar, enquanto Atenas era mais aberta e culturalmente diversificada. Tem um outro dado que eu trouxe que eu achei bem legal colocar, que é: as mulheres espartanas tinham mais liberdade e participação em atividades físicas e na gestão de propriedades, enquanto as atenienses tinham um papel mais restrito à vida doméstica. Quando ela pergunta que tipo de nação queremos ser, e eu trouxe esse destaque da posição da mulher, tanto numa quanto noutra sociedade, que é muito legal a gente ver que isso lá dos gregos. E hoje, como é que está a situação da mulher? Hoje nós estamos mais para espartano ou mais para ateniense? Mas a questão é assim: na questão da cultura, tanto faz a forma espartana como ateniense, em comum tem o consumo e investimento. Podemos dizer que hoje se projeta uma sociedade com um produto de consumo, por exemplo, que a cultura hoje é um produto de consumo para a nossa sociedade. Porque você vê, a gente vive cercado de produtos. Compramos, usamos, descartamos. Mas o que nos leva a consumir? Como é que funciona essa coisa do impulso a consumir? Estou falando da cultura, do turismo, do lazer. E aí, a terceira pessoa que eu destaco foi a Ivani. A Ivani diz o seguinte, referente à pesquisa, à enquete, não é pesquisa, é enquete. A Ivani diz o seguinte: cultura como tradição e herança de povos se transmite através de gerações e comunicação. Por isso, a importância de um amplo investimento
pelo nosso governo. Ela entra numa outra fatia, que é da comunicação. Porque a comunicação, ela está presente, muito forte, e induz ao consumo. Ela está presente e induz ao consumo. Da cultura, turismo, no lazer. É só você ver o tipo de lazer que a gente praticava e o tipo de lazer que estamos praticando hoje. E qual a influência da comunicação nisso? Não estou dizendo que seja ruim, não. Estou dizendo que tem influência. Quando eu digo que tem influência, significa que só seja ruim. Quando eu digo que tem impacto, não digo só que seja ruim. Quer dizer, tem um lado bom nessa conversa. Por quê? Porque a gente precisa entender como essa coisa, o que é o consumidor. Consumo é usufruir de bens e serviços culturais existentes. Isso do ponto de vista do indivíduo. E abrange desde a atividade de lazer até a busca por conhecimento e experiência. Essa questão do consumo da cultura é muito legal a gente assim, prestar atenção, né? É uns detalhes muito legal. Porque na cultura tem fatores como renda, educação, localização geográfica e as preferências pessoais. Aí nas preferências pessoais que entra a questão da comunicação. A internet, por exemplo, e as redes sociais é um local que interfere na sua escolha. Por isso que eu achei legal eu trouxe essa conversa da enquete, para a gente falar um pouco da cultura, para a gente distinguir. Porque quando eu falo assim, como o Pedroso disse, vai ser 100-0. Claro, todo mundo vai dizer, o governo tem que investir mais. E você investe na cultura? Porque quando você vai num show, você compra um livro, você não está investindo, você está consumindo. Porque para o cara chegar no livro, teve toda uma preparação anterior, teve um tempo que ele levou para escrever. E aí? O fato dele vender o livro está incluso esse tempo que ele levou fazendo no preço? Antigamente os mecenas, isso veio lá no século passado. Quem eram os mecenas? Era um cara que tinha uma grana e investia nos caras artistas. O que ele queria? Ele queria que a cidade dele fosse conhecida, ele queria que aquele artista fosse conhecido, que os caras soubessem que aquele artista foi ele, é ele que banca o artista. Isso é investidor. Hoje, você não vê o investidor em algumas... Assim, o investidor hoje já está na classe da elite. Porque o cara que tem grana, ele tem uma galeria num local privilegiado. E essa galeria é subsidiada, é bancada por investidores autônomos. Não é o governo, não. Entendeu qual é o papo? Não sei se eu fui claro. A gente volta a falar nisso. Só para você se ligar aqui. Você pode ser investidor de um poeta que mora perto da sua casa, ajudando ele mensalmente com qualquer valor de uma pizza, de 2 pizzas, para ele ter mais fôlego, ter mais tempo para viajar. Se ligou? Abraço. A gente volta a falar. Hoje o papo foi meio, né, papo mesmo, papo reto, porque de vez em quando a gente precisa trocar uma ideia para se ligar. Aquele abraço! Bora!